Hoje, traremos para você uma história que desafia as noções do que é possível para o ser humano. A incrível trajetória de Alexei Mareziev, um piloto soviético que, após ser abatido e enfrentar uma jornada inimaginável em território inimigo, superou probabilidades inacreditáveis para voltar aos céus. Seja bem-vindo ao Histórias Históricas, o canal onde desenterramos os momentos mais inspiradores e surpreendentes da história mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um dos conflitos mais devastadores da história, com milhões de vidas perdidas, cidades destruídas e batalhas que mudaram o curso da história. Na frente oriental, as forças da União Soviética lutavam ferozmente contra o avanço nazista, defendendo suas terras com uma determinação inabalável. Entre os milhares de heróis soviéticos estava Alexei Mareziev, um jovem piloto nascido em Kamyshin, em 1916. Desde cedo, Mareziev demonstrou uma paixão pela aviação. Entrando no serviço militar no final da década de 1930, ele rapidamente se destacou como um piloto talentoso, participando de diversas missões ao longo da guerra. Em abril de 1942, Mareziev foi designado para uma missão crítica sobre território inimigo. A Frente Oriental era conhecida por ser uma das mais brutais do conflito. Tanto soviéticos quanto alemães enfrentavam condições extremas, um frio intenso no inverno e uma constante falta de recursos. Cada missão aérea era arriscada, com as forças alemãs controlando vastas áreas do território, utilizando tanto aviões quanto artilharia antiaérea. Durante essa missão, o avião de Mareziev foi atingido por artilharia inimiga. Ele tentou manobrar e manter o controle, mas a gravidade dos danos forçou-o a realizar um pouso forçado em território controlado pelos alemães. Gravemente ferido, ele escapou dos destroços de seu avião, apenas para se ver completamente isolado, cercado por quilômetros de floresta densa, em um território perigoso. E foi aqui que começou uma das mais incríveis jornadas de sobrevivência da Segunda Guerra Mundial. Ferido nas pernas e sem recursos adequados, Mareziev sabia que, se ficasse no local, seria capturado pelos alemães ou morreria de frio. Sua única esperança era atravessar a floresta e encontrar a linha de frente soviética ou algum assentamento que pudesse ajudá-lo. Por 18 dias, Mareziev lutou contra a natureza e o próprio corpo. Sem poder andar devido às lesões graves nas pernas, ele teve que rastejar pelo terreno acidentado. O frio intenso, a falta de comida e água, e o constante medo de ser descoberto pelos patrulheiros alemães o acompanharam a cada momento. Durante essa jornada de quase 3 semanas, Mareziev sobreviveu com o pouco que conseguiu encontrar na floresta. Ele se alimentou de folhas e pequenos animais, e quando a neve era escassa, ele derretia gelo para obter água. O isolamento e o medo de ser descoberto eram constantes. Ele precisou utilizar todas as suas habilidades de sobrevivência para continuar avançando, apesar da dor e do cansaço extremo. Finalmente, quando parecia que sua resistência estava no fim, Mareziev foi encontrado por camponeses russos, que se arriscaram a ajudá-lo. Eles o transportaram para um hospital militar, onde os médicos rapidamente perceberam a gravidade de suas lesões. Suas pernas estavam tão infectadas e danificadas pelos ferimentos e pela exposição prolongada ao frio que a única opção era amputá-las. A amputação foi devastadora. Naquela época, isso significava o fim da vida militar para muitos soldados. A perda das pernas seria considerada o fim da carreira de qualquer piloto. Mas não para Alexei Mareziev. Determinado a não ser derrotado pelo destino, Mareziev começou uma longa e árdua recuperação. Ele se dedicou intensamente à reabilitação física, aprendendo a usar próteses de madeira, que eram rudimentares comparadas às tecnologias modernas. Não apenas isso, Mareziev treinava seu corpo constantemente para fortalecer seus músculos e garantir que ele pudesse suportar o esforço físico necessário para pilotar novamente. Em um momento de curiosidade e até ironia, Mareziev começou a dançar como parte de sua reabilitação. A dança ajudava a fortalecer suas pernas e melhorar seu equilíbrio, uma habilidade crítica para qualquer piloto. Essa prática, que parecia improvável, logo se mostrou essencial para o sucesso de sua recuperação. O desejo de Alexei de voltar aos céus foi tão forte que, em 1943, menos de um ano após perder as pernas, ele conseguiu autorização médica para retornar ao serviço ativo.
Mareziev voltou a pilotar aviões de combate, mostrando uma resistência física e mental incomparáveis. Ele participou de diversas missões após seu retorno, provando que a vontade de um homem pode superar até as limitações mais extremas impostas pelo corpo. Por sua bravura e resiliência, Alexei Mareziev foi condecorado com o título de Herói da União Soviética, uma das mais altas honrarias que um soldado poderia receber. Sua história inspirou não apenas seus compatriotas na União Soviética, mas também pessoas em todo o mundo. Ele se tornou um símbolo de que, com determinação e coragem, até os obstáculos mais insuperáveis podem ser vencidos. A história de Mareziev foi eternizada no romance O Conto de um Homem Real, escrito por Boris Polevoy. O livro, baseado em sua vida, tornou-se um sucesso imediato e ajudou a consolidar o legado de Mareziev como um exemplo de perseverança e resistência. Histórias como a de Alexei Mareziev nos lembram do incrível poder da determinação humana. Sua jornada, desde os horrores da guerra até o triunfo pessoal, é um exemplo eterno de superação. Se você gostou dessa história inspiradora, não se esqueça de se inscrever no Histórias Históricas para mais relatos de heróis e eventos que moldaram o mundo.